hein? Vou pedir à irmã Rosélia, né? Irmã Rosélia, que faça a oração iniciando. Tentando me adaptar ao que você ensinou aí. Amém. Bem mais, Glória a Deus. Não, velho, aí não dá, não. Acredito que tem que ficar lá fora. Glória a Deus. Irmã Rosélia, pode fazer a oração iniciando a Escola Bíblica Dominical? Aleluia. Acho que não está conseguindo ligar o microfone lá. Aí. Amém, irmão, amém. Amém. Glória a Deus. Meu Deus e meu Pai, nesta manhã, Senhor, já queremos te agradecer pela essa rica oportunidade de estarmos na tua presença, Senhor. Mais um dia abençoado de Escola Bíblica Dominical, Senhor, que nós venhamos a aprender mais, Senhor, cada dia mais e mais sobre ti, Senhor, estando na tua presença. Meu Deus e meu Pai, abençoe nesta manhã. Abençoe, Senhor, aquele que vai trazer a palavra. Abençoe aquele, Senhor, que vai levar o ensino, Senhor, aos teus servos, Senhor. Que a tua graça e a tua sabedoria estejam sobre nossas vidas hoje e sempre. Em nome de Jesus, Senhor. Te louvamos, já te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Obrigado, irmã. Que Deus abençoe a vida da irmã. Um prazer rever a todos. Amém? Em nome de Jesus. Irmã missionária linda, louvando o hino da alma. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. O hino 409. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Trabalhadores do Evangelho, em breve ceifarei, que fraco você já houver, do seu vigor terei. Os que esperam no Senhor, novas forças obterão, como águia voarão, subirão para as alturas, correrão sem se cansar, sem fadigar onde andar, correrão sem se cansar, sem fadigar onde andar, correrão sem se cansar, até no céu chegar. No bom trabalho, quantas vezes estamos a falhar, sempre devemos nos rever, em Cristo confiar. O que espera no Senhor, novas forças obterão, como águia voarão, subirão para as alturas, correrão sem se cansar, sem fadigar onde andar, correrão sem se cansar, sem fadigar onde andar, correrão sem se cansar, até o céu chegar. Jesus está ao nosso lado, sua força nos dará. O nosso Salvador amado, se tudo suprirá. O que espera no Senhor, novas forças obterão, como águia voarão, subirão para as alturas, correrão sem
sem se cansar, sem fadigar de andar. Correrão sem se cansar, sem fadigar de andar. Correrão sem se cansar, até no céu chegar. Em Cristo sempre confiando, socorro vamos ter. O Salvador do céu baixando, virá nos socorrer. O que espera no Senhor, nova força obterá. Como águias voarão, subirão para as alturas, correrão sem se cansar, sem fadigar de andar. Correrão sem se cansar, sem fadigar de andar. Correrão sem se cansar, até no céu chegar. Como o dia hoje é comemorado de missão, que nós somos trabalhadores, que nós viemos lançar a palavra de Deus, que nós vamos fazer a diferença em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Obrigado, missionário Linda e presbítero Lauro. Que Deus abençoe a vida dos irmãos grandemente em nome de Jesus. Amém. Peço à irmã Edinalva que faça a leitura oficial da palavra. Amém. A lição de hoje. Glória a Deus, aleluias. Amém. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Me perdoem aí pela demora. Vamos lá. É a lição número 11, né? Isso. 13 de setembro de 2020. Título da lição: Esdras vai a Jerusalém ensinar a palavra. Texto áureo: E provaram a boa palavra de Deus. Hebreus, capítulo 6, versículo 5a. Verdade prática. A palavra de Deus é semelhante a uma afiada espada. É poderosa e penetrante. Glória a Deus. A leitura bíblica em classe. Para quem não tem a lição, a revista, fica no livro de Esdras, capítulo 8, do versículo 1 ao 12. Né? Glória a Deus. Vamos dar uns segundinhos aí para os irmãos acharem, né? Deus possa continuar nos abençoando aí neste dia, abrir a nossa mente, nosso entendimento, para nós aprendermos mais do Senhor, né? Que nós necessitamos nos revestir do Senhor. Vamos lá. A leitura bíblica. Esdras, capítulo 8, do versículo 1 ao 12. Versículo 1. Estes, pois, são os chefes de seus pais, com as suas genealogias, os que subiram comigo de Babilônia, no reinado do rei Artaxerxes. Dos filhos de Finéias, Gerson. Dos filhos de Itamar, Daniel. Dos filhos de Davi, Hattus. Dos filhos de Secanias e dos filhos de Paró, Zacarias, e com ele
por genealogias se contaram até 150 homens. Dos filhos de Paate, Moabe, Elioenai, filho de Zeraias, e com ele 200 homens. Dos filhos de Secanias, os filhos de Jaziel, e com ele 300 homens. E dos filhos de Adim, Ebed, filho de Jonatas, e com ele 50 homens. E dos filhos de Elão, Jesaias, filho de Atalias, e com ele 70 homens. E dos filhos de Cefatias, Zebadias, filho de Micael, e com ele 80 homens. Dos filhos de Joabe, Obadias, filhos de Jeiel, e com ele 218 homens. E dos filhos de Selomite, o filho de Josifias, e com ele 160 homens. E dos filhos de Bebai, Zacarias, o filho de Bebai, e com ele 28 homens. E dos filhos de Asgade, Joanã, o filho de Acatã, e com ele 110 homens. Filho de Acatã, e com ele 110 homens. Amém? Oremos a palavra. Deus maravilhoso, Deus santo, Deus glorioso. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, meu Pai, a cada dia por esta palavra, Senhor. Em nome de Jesus, e que a tua palavra a cada dia venha nos renovar, nos fortalecer, abrir a nossa mente, nosso entendimento, nos curar, meu Pai, para que nós possamos estar firmes na tua presença, Pai. Em nome de Jesus, abençoa a tua igreja, o teu povo, sobre a face da terra, cada família, meu Pai, que venha ter, Pai, que venha se esforçar para conhecer a tua palavra. Muito obrigada. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Glórias a Deus, obrigado, irmã, que Deus abençoe a vida da irmã e de toda a família em nome de Jesus. Glórias a Deus. Essa missionária, Elia Margarete, que faça a oração pelo presbítero Euler, que estará ministrando a lição de hoje da Escola Bíblica, amém? Amém. Pai do Senhor para a igreja. Oremos. Pai querido e santo, graças te damos, ó Deus Altíssimo, mais uma vez, por poder ouvir a tua palavra nessa manhã de hoje. Eis aí o teu filho, que vai ministrar a tua palavra, que o Senhor possa derramar sobre ele a tua graça, a tua sabedoria, o teu entendimento, e que possamos nesta manhã nos alimentar, nos fortalecer no poder, na força da tua palavra. Ser com a tua igreja, ser com o teu povo, Senhor. Visita nossas mentes, nossos corações, vai limpando, vai tirando todo o mal, toda a preocupação, tudo que impede. Nós aprendemos a tua palavra nesta manhã. Nós repreendemos em nome de Jesus e que a graça, a misericórdia do Senhor esteja sobre a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, glória a Deus. Muito obrigado, missionária, que Deus abençoe a vida da irmã. Presbítero Euler. Amém. Pai do Senhor, amados. Tudo bem? Prazer ter vocês aqui online. É um prazer. Eu amo dar aula e que tudo seja para a honra e glória do nome do Senhor. Lição maravilhosa, lição 11, 3 de setembro de 2020, Dia Nacional de Missões. Essa lição me chamou muita atenção. Tem algumas coisas assim que você precisa ter cuidado para entender, em relação à cronologia, datas, mas é uma lição maravilhosa. Eu fico imaginando, irmãos, Esdras vai a Jerusalém ensinar a palavra. Eu fico imaginando, eu já passei por isso, o pastor Edivaldo já deve ter passado, vocês que às vezes são convidados para pregar, quando você vai a um lugar ministrar uma palavra que as pessoas estão precisando ouvir a palavra e que você faz uma pregação expositiva. Você vai ministrar a palavra de forma de ensino. Eu fico imaginando a responsabilidade que está sobre o Senhor, o peso que você sente. Mas se alguém te convidou, se alguém te sugeriu, se alguém quis que você estivesse, é porque você deve ter testemunho. Você deve ser uma pessoa preparada. Você deve ser uma pessoa que
na qual as pessoas que te convidaram, a pessoa que te convidou, que te deu essa responsabilidade, confia em você. E sabe que você vai dar conta. É isso? Então, foi o que aconteceu com Esdras. Aqui eu acho interessante, né? Esdras vai a Jerusalém ensinar a palavra. Esdras era sacerdote e escriba. Sacerdote e escriba. Tem essa questão aí de que Esdras vai no ano sétimo, no sétimo ano de Artaxerxes, e Neemias está lá e fala de Neemias que foi no ano 20º. Eu não vou me prender a essa questão cronológica, não. Como se Esdras tivesse ido 13 anos antes de Neemias. E depois, quando chega lá, Neemias está lá, quando ele chega aqui em Jerusalém. Eu não vou me prender a essas questões cronológicas, não, porque eu quero me prender ao estudo da palavra. Penso até, que a leitura de Neemias, do capítulo 8, do 1 ao 12, seria até mais viável, porque, apesar de que em Neemias 8, de 1 a 12, o livro é de Neemias, mas cita e fala sobre Esdras. Na verdade, era um só livro, né? Esdras e Neemias era apenas um livro, mas alguém achou por bem que fosse dividido em dois. Um livro sobre Esdras, um livro Esdras e outro livro Neemias, certo? Então, nós vamos aqui até o capítulo 6 do livro de Esdras, que vai falar sobre o templo. O templo já havia sido construído, já havia sido levantado. Então, há um período entre o capítulo 6 e o capítulo 7, né, até 60 anos, há um período aí, né, há um período em que se passa isso. Mas o mais importante que eu quero dizer para vocês é que discorrer sobre o envio de Esdras por Artaxerxes a Jerusalém. Esdras foi enviado pelo rei Artaxerxes a Jerusalém. Artaxerxes era filho de Xerxes, ou filho de Assuero, certo? Era filho de Assuero. E Artaxerxes fazia parte e era ali do Império Persa. Acho interessante notar que a gente percebe ao longo da leitura da palavra e até nos dias atuais, impérios se levantam, impérios caem e impérios se levantam. O Império Babilônico havia caído. Agora, quem imperava e quem mandava no mundo atual não era mais o Império Babilônico, que era um império que ele era rude, ele era rude com as pessoas as quais ele dominava. Eles queriam jogar a sua cultura para que que as pessoas dominadas perdessem a sua cultura e perdessem o seu propósito, a sua identidade cultural, certo? E quando vem o Império Persa, quando Ciro assume e vem o Império Persa, os judeus sentem uma diferença. O Império Babilônico, Nabucodonosor, as pessoas, o filho dele, as pessoas do Império queriam obrigar os judeus, Sadraque, Mesaque e Abednego, a adorar ídolos, queriam obrigar Daniel a comer do manjar do rei, queriam induzir a aprender a cultura disso. Já Ciro vem com uma nova ideia. Já o Império Persa agia de uma forma diferente. Ele dava liberdade, ele dominava, mas ele dava liberdade para que as pessoas continuassem, praticassem a sua cultura. E tinha uma forma diferente, mais branda, de exercer o seu poder, o seu domínio. E aqui na introdução diz assim: o grande valor do ensino da palavra de Deus é o assunto dessa lição, realmente. Veremos como o governo da Pérsia enviou Esdras a Jerusalém a fim de verificar se a vida eclesiástica dos judeus estava conforme a lei de Deus ou a palavra de Deus, certo? Então,
Artaxerxes enviou Esdras a Jerusalém. No livro de Provérbios, no capítulo 21, no versículo 1, tem uma palavra interessante. Provérbios 1, 21, fala que o Senhor induz o coração do rei. O Senhor move, o Senhor comanda o coração do rei. É isso? Deixa eu ler aqui, Provérbios 1. Irmã, você não está com sua Bíblia, não, né? Não. Provérbios, capítulo 21, versículo 1. Provérbios 21, versículo 1 diz assim. Deixa eu achar aqui para vocês. Eu esqueci de pedir a irmã Adriana para ela estar com a Bíblia. Traz a sua Bíblia, irmã Adriana, já fico com ela aí. Que agora pode... Opa! Provérbios 21, versículo 1, irmã Adriana. Está escrito assim: como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. E tudo quanto quer o inclina. Não está falando só de rei que era temente a Jeová, que era judeu, não, que era israelita, não. Está falando qualquer monarca. Deus inclinou o coração de Ciro para que liberasse o povo do cativeiro, para que possa voltar à sua terra. E Deus inclina o coração de Artaxerxes para que ele possa falar com Esdras, para que ele possa dar uma ordem, né, para Esdras voltar, sair de lá de Suzã, para ir a Jerusalém, para, diz aqui, verificar se a vida eclesiástica dos judeus estava conforme a lei de Deus. Agora, por que Artaxerxes fez isso? Por que ele fez isso com Esdras? Por que ele pediu para Esdras fazer isso? No capítulo 7 do livro de Esdras, tem uma passagem interessante, no versículo 10, que diz assim: porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor, para cumprir, para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. 3 palavrinhas interessantes aqui no versículo 10. Esdras tinha preparado seu coração para buscar, cumprir e ensinar. Porque a gente não pode dar aquilo que não tem. Esdras buscava. E quem busca, encontra. Buscai e achareis. Esdras buscava e a lei do Senhor. E para cumprir, ele não só buscou, mas ele cumpria. Ele era um retrato vivo de alguém que cumpria a lei. Esdras exalava essas atitudes maravilhosas de um judeu que cumpria a lei. Esdras tinha esse retrato, essa imagem se passava dele. E Artaxerxes sabia disso. Então, Artaxerxes não mandou Esdras por um acaso. Deus preparou isso. Artaxerxes não mandou Esdras por um acaso. Para buscar e para cumprir. E para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. Para ensinar. Esdras era uma pessoa que buscava, era uma pessoa que cumpria e estava preparado para ensinar. Esdras era sacerdote e Esdras era escriba. E o que era escriba? Alguém que ensina, alguém que ministra, alguém que ensina a palavra. Então, Esdras teve todo um preparo, foi preparado para isso. E ele tinha um bom testemunho para o imperador, para o rei Assuero. Então, o rei Assuero, o rei Artaxerxes, o rei Artaxerxes, ele conhecia certamente a história de Xerxes, ele conhecia certamente a história de Assuero e também de Ciro. E ele gostava de dar essa liberdade para as pessoas que estavam sob o seu domínio. E tinha um gosto especial sobre o povo judeu, sobre Esdras, sobre Neemias. Ele também foi o que permitiu que Neemias voltasse. Então, ele dá essa missão para Esdras, a fim de verificar se a vida eclesiástica dos judeus estava conforme a lei de Deus. Era como se ele fosse observar, verificar, ver o que estava errado, ver o que estava certo e ensinar. Interessante
é que Neemias foi a Jerusalém com o propósito de ser o governador e cuidar mais da vida política, da vida administrativa, da reconstrução dos muros. Foi mais, apesar de estar preocupado com o lado espiritual também. E Esdras foi levantado para cuidar da vida eclesiástica, da vida espiritual, da vida de adoração do povo para com Deus. Certo? Então, coisa interessante que um e outro, os dois no seu papel, ajudando e fazendo as coisas para a honra e para a glória do Senhor, seu Deus. Quando o rei Artaxerxes envia Esdras para Jerusalém, engraçado, quando você é enviado e que Deus está no negócio, Deus provê tudo. O rei deixou à vontade para Esdras, você pode levar ouro, prata, os utensílios, e precisar, vai tirar dos tesouros do rei, para sustentar na sua viagem e com aqueles que vão com você, certo? E ele ofereceu, inclusive, soldados, pessoas para fazer a guarda, para proteger o povo na sua viagem. Mais de 1.400 quilômetros, mais de 4 meses de viagem. E Esdras falou, não, eu vou dispensar a segurança, a guarda, os soldados para nos acompanhar. Por quê? Porque Esdras tinha confiança. Salmo 127 fala dos que confiam no Senhor. Claro, nós temos que ser prudentes, mas Esdras tinha confiança de que Deus estaria com ele e com aqueles que estavam com ele. E Esdras também conclamou um jejum. Esdras buscou realmente. Então, ele era sacerdote e escriba. E ele atendeu esse chamado porque dava bom testemunho, porque tinha confiança não só de Artaxerxes, mas também do povo judeu. Amém? Introdução aqui. O grande valor do ensino da palavra de Deus é o assunto dessa lição. Nós já lemos. Vemos como o governo da Pérsia enviou Esdras a Jerusalém a fim de verificar se a vida eclesiástica dos judeus estava conforme a lei de Deus, ou a palavra de Deus. Nós já lemos sobre isso. O tópico 1 diz assim, Artaxerxes envia Esdras. Ponto 1 do tópico 1. Os judeus sob o domínio dos persas. Quando o reino da Pérsia derrotou a Babilônia, os judeus que viviam naquele lugar passaram automaticamente ao domínio do governo persa. Os judeus puderam logo constatar que os persas eram mais brandos do que os babilônicos. Os persas eram mais brandos, sabe? Eles aceitavam e eles compartilhavam, eles deixavam que os judeus pudessem exercer a sua fé, certo? Ser voltado para Deus na sua vida eclesiástica. Interessante que, inclusive, Assuero casou com uma judia, casou com Esther. Tem a questão de Mardoqueu. É um fato interessante. Isso tudo ajudou para que eles ficassem com uma vida um pouco mais tranquila no reino persa. Certo? Ponto 2 diz assim, Esdras é enviado a Jerusalém para ensinar a lei de Deus, ou a palavra de Deus. No seu contato com Esdras, escriba e sacerdote. No seu contato com Esdras, o rei ficou impressionado com o elevado grau de conhecimento que Esdras possuía da lei do Deus de Israel. Você olhava para Esdras, você conversava com Esdras, você via em Esdras, ele exalava essa presença de Deus, esse conhecimento. É bom quando você conhece, ouve falar de alguém que dá bom testemunho, que conhece realmente aquilo para o qual ele foi chamado. É bom que a gente tenha a inteligência, certo? Não adianta você, por exemplo, chamar um médico para mudar a eletricidade da sua casa, para arrumar a eletricidade da sua casa. Ele não é dessa área da eletricidade, é da medicina. Não adianta você chamar um motorista de ônibus
para ser pedreiro, para arrumar a parede. Ele não é a área dele. Então, a área de Esdras era eclesiástica, era ensino, ele era escriba, ele era sacerdote, e ele era bom naquilo que ele fazia. E ele demonstrava, retratava e dava bom testemunho. As pessoas viam isso. Então, ele diz assim, ficou impressionado o rei Artaxerxes com o elevado grau de conhecimento que Esdras possuía da lei de Deus, do Deus de Israel. Que quis, junto com seus 7 conselheiros, enviá-lo a Jerusalém, a fim de inquirir acerca da situação espiritual dos residentes ali. Você vê lá em Esdras 7,14, está dizendo assim, 7,14. Porquanto da parte do rei e dos seus 7 conselheiros és mandado para fazer inquirição em Judá e em Jerusalém, conforme a lei do teu Deus que está na tua mão. Então, quando você é enviado, você tem que ser enviado com um propósito. Havia um propósito. Havia um motivo. Ele sabia por que ele estava sendo enviado. E ele prontamente aceitou essa missão. Prontamente se preparou para essa missão. Ponto 3 diz assim, a importante carta que o rei enviou com Esdras. Artaxerxes dominava, no mundo conhecido da época, 127 províncias, e podemos dizer 127 nações, seria como nações ou estados, 127 províncias, no mundo conhecido da época. Então, Artaxerxes dominava. E a palavra do rei valia, a palavra do rei era respeitada. O rei enviou com Esdras uma carta escrita em aramaico, que está registrada em Esdras, capítulo 7, do versículo 12 ao 26. E através dessa carta o rei decretou aramaico. Aramaico era uma linguagem conhecida pelos judeus também, que aprenderam isso no cativeiro. Tanto que depois Esdras e aqueles que estavam ajudando, Neemias, que foram ensinar a palavra de Deus, os levitas, as pessoas que estavam ajudando, traduziam do aramaico para o hebraico, ou do hebraico para o aramaico, e faziam com que o povo entendesse que havia tempo, o povo estava no cativeiro, já tinha se passado mais de 80 anos, o povo estava no cativeiro, e perderam um pouco aquela linguagem, aquela cultura, aquele jeito de entender as coisas de Deus. Então, o rei enviou com Esdras uma carta escrita em aramaico, que está registrada em Esdras 7, do 12 ao 26. Certo? E nessa carta, que acho interessante essa carta, que começa, Artaxerxes, versículo 12, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, paz perfeitas. Ele entendia que o Deus dos judeus era o Deus do céu, o Deus do céu. Por mim se decreta que no meu reino, todo aquele do povo de Israel e os seus sacerdotes levitas que quiserem ir contigo a Jerusalém, vá. Ou seja, Esdras estava debaixo de uma autoridade. Ele estava debaixo da autoridade de Assuero. Então, ele não estava em rebeldia, em vão. É bom quando você vai ministrar, quando você é convidado, quando você vai a um lugar, você está sob a bênção do seu líder, sob a bênção do seu pastor, sob a bênção daquele que é o seu líder. E Esdras estava em obediência à palavra de Deus sobre a bênção do imperador, sobre a bênção do rei, sobre a bênção de Artaxerxes, sobre o comando dele. Havia uma hierarquia a qual Esdras estava obedecendo. Isso é muito importante e serve de lição para nós também. É bom que a gente não vá por aí de qualquer maneira e nem deixe que alguém venha até nós de qualquer maneira para ensinar alguma coisa, mas que possa estar debaixo de sua liderança. Continuando aqui, através dessa carta o rei decretou: qualquer judeu que assim desejasse poderia acompanhar Esdras a Jerusalém.
Eu gostei mais do versículo 13, que está no versículo 12, mas é versículo 13. Falando nisso, voltando aqui, na leitura bíblica em classe, no último versículo 12, se você perceber lá na leitura, ele repete uma coisa que não tinha necessidade de repetir. E dos filhos de Asgad, Joanã, filho de Acatã, e com ele 110 homens, ponto e vírgula. Aí, ele repete sem necessidade uma coisa aqui. Se você for lá na Bíblia e olhar lá, não tem isso repetido, não. Filho de Acatã, e com ele 110 homens. Para que o autor da revista imprimiu isso na revista? Não tem necessidade, não. Tá? Esse é um texto repetido. Tá bom? É só uma observação para vocês entenderem. Continuando aqui. Através dessa carta, o rei decretou, letra B, os que fossem a Jerusalém poderiam levar consigo ouro e prata voluntariamente dados pelo rei e seus conselheiros, ou dados como ofertas voluntárias do povo. Aquele povo que não foi junto com Esdras e que quisessem ofertar, e até mesmo os que foram junto com eles, e quisessem ofertar, ofertas voluntárias, ouro, prata, se quisessem ofertar, poderiam, certo? Poderiam levar consigo. Então, olha essa liberdade que Artaxerxes dava ao povo judeu. Tudo Deus preparou, né? Já vão sair do cativeiro, já não estavam mais no cativeiro, e agora já poderiam voltar. Primeira turma, aqueles que estavam no cativeiro, já tinha ido 60, 80 anos antes, quando foi com Zorobabel, quando foi com na primeira leva aqui, é isso? Em que eles foram para Jerusalém. Agora, no primeiro retorno, em que eles foram para Jerusalém, com Zorobabel, 538 a.C. E agora, em segundo retorno, falando sobre Esdras, que o templo já estava construído. Voltando aqui. Letra D. Qualquer despesa... Letra C, aliás. Os vasos sagrados que ainda estavam na Babilônia seriam restituídos. Você vai ler o versículo 19. Aqui, ó. E os utensílios que foram dados para o serviço da casa de teu Deus, restitui-os perante o Deus de Jerusalém. Isso, continuação da carta de Artaxerxes. Certo? Os utensílios foram restituídos. Isso que ajudavam na cerimônia, faziam parte lá no templo. E a letra D, qualquer despesa seria paga pelo tesouro do rei. Se houvesse alguma despesa, algum gasto, seria pago pelo tesouro. Até isso Deus preparou. Essa alegria, essa tranquilidade para com Esdras e os judeus. Seria pago pelos tesouros do rei. Pelo tesouro do rei. Deus providencia. Quando você vai cumprir uma missão, quando você vai para a obra, quando vai fazer algo para Deus, Deus provê. Deus abre, Deus move o coração. E Deus abre as portas. E você é sustentado. E a providência vem. Providência vem. Isso? E a letra E. Não serão impostos aos servidores do templo direitos, tributos e rendas. Não seriam impostos. Está falando de imposto, não seria imposto, não seria cobrado, não seria exigido aos servidores do templo direitos, tributos e renda. Servidores do templo. Quem eram os servidores do templo? Eram os levitas. Eram aqueles que estavam a serviço da obra de Deus. Isso? Interessante que aqui fala também na leitura bíblica, que eu achei interessante, seria bom a gente falar sobre isso, sobre os netineus, né? Que eram descendentes daquele povo que foi conquistado quando Josué entrou na terra de Canaã, os benjamitas, certo? E que eles foram conquistados. E eles foram dados como escravos para cuidar da lenha e da água, para ajudar os levitas. Continuando aqui. Esdras poderia manter, letra F, Esdras poderia nomear regentes e juízes
para que a vida eclesiástica viesse a funcionar conforme a lei. Ele louvou a Deus que tinha inspirado o rei a fazer tudo isso. Eles poderiam nomear regente e juiz para que a vida eclesiástica viesse a funcionar conforme a lei de Deus. Conforme a lei de Deus. Liga para a Otis e fala que eu estou em aula. Ela está ligando aqui. Esdras louvou a Deus que tinha inspirado o rei a fazer tudo isso, estendendo-lhe a beneficência perante o rei. Você vai ver isso no versículo 27 e versículo 28, quando é do capítulo 7. Bendito seja o Senhor Deus de nossos pais, que tal inspirou ao coração do rei, para ornarmos a casa do Senhor, que está em Jerusalém, e que estendeu para mim a sua beneficência perante o rei e os seus conselheiros, e todos os príncipes poderosos do rei. Assim me esforcei, segundo a mão do Senhor, sobre mim, e ajuntei dentre Israel alguns chefes para subirem comigo. Esdras orava, Esdras agradecia, Esdras tinha um coração grato, Esdras reconhecia que era a mão do Senhor sobre o rei, movendo o coração do rei Artaxerxes. E diz mais, assim esforcei, segundo a mão do Senhor, sobre mim, e ajuntei dentre Israel alguns chefes para subirem comigo. Ele teve a preocupação de não ir sozinho, de ajuntar pessoas que tinham chamada, que poderiam auxiliá-lo, que poderiam ajudá-lo durante a viagem, com o propósito de ir até Jerusalém. Certo? Interessante. Fico imaginando Moisés, que Deus designou 70 anciãos para ajudar Moisés, para que estivesse ao lado de Moisés. Eu fico imaginando que cada tribo, eram 12 tribos, e cada tribo tinha um líder. Josué teve que contar com esses líderes. Imaginando com a sabedoria e a forma como é feita a obra de Deus quando está sob a direção do Senhor. É isso? Então, eu achei muito interessante e importante isso. Então, Esdras louvou a Deus, que tinha inspirado o rei a fazer tudo isso, estendendo-lhe a beneficência perante o rei. Com isso, nós fechamos. Só falar mais uma coisa, que impérios se levantam, impérios caem. Mas é interessante mencionar uma coisa, certo? Está lá em Daniel, e está no transcorrer da Bíblia, a gente aprende também, que Egito se levantou, caiu. Império Babilônico se levantou, caiu. Império Persa se levantou, o período em que eles tinham se levantado, mas lá no futuro ele vai cair. Vai vir o Império Grego, vai vir o Império Romano. Mas existe levantou-se um império, conforme Nabucodonosor viu na estátua lá, que é para sempre, não terá fim. É isso? Naquela visão que ele teve naquela estátua, Nabucodonosor. Então, o império que não terá fim. E esse império que não terá fim, mas que é para sempre, que é o império do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Isso? Então, nós cremos, né, que haverá um. E tem se levantado em nosso coração, junto com a igreja, esse império que é para sempre, que é do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos para o tópico 2. Esdras ensina a palavra ao povo. Qual era o propósito? Qual era o propósito de Esdras? Você vê lá no título da lição, Esdras vai a Jerusalém ensinar a palavra, ministrar a palavra. Ponto 1 no tópico 2 diz assim: conforme a ordem do rei Artaxerxes, Esdras viajou para Jerusalém acompanhado de um grupo de judeus, alguns eminentes líderes do povo. Quando você lê lá em Esdras, capítulo 8, versículo 2, diz assim, versículo 2, diz assim: dos filhos de Finéias, Gerson, dos filhos de Tamar, Daniel, dos filhos de Davi, Ratus, dos filhos de Zacarias. Ele vai dando uma lista aí. É isso? Líderes do povo. Amém? Continuando aqui. Acompanhado de um grupo de judeus, alguns eminentes líderes do povo. Recusando a escolta militar oferecida pelo rei para garantir-lhes a segurança durante a viagem, Esdras e seus companheiros preferiram
confiar na segurança de Deus. Nós já falamos sobre isso. Assim sendo, jejuaram e oraram para que tivesse uma boa viagem. Você vai lá em Êxodo 8, versículo 21, interessante. Então, apregoei, versículo 20, falei dos netineus que Davi e os príncipes deram para o ministério dos levitas, 220 netineus. Nós já falamos sobre os netineus, não é isso? Que, segundo os estudiosos, os historiadores, eles eram descendentes daquele povo que Josué os liberou. Os benjamitas, não, como era o nome deles? Agora me fugiu aqui. Aqueles gibeonitas, né? Gibeonitas. Então, apregoei ali entre eles que todos foram expressos por seus nomes. O versículo 21 fala assim: então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos diante a face do nosso Deus, para lhe pedirmos caminho direito para nós e para nossos filhos e para toda a nossa fazenda. Para nós, para nossos filhos e para toda a nossa fazenda. Então, estava indo ali famílias, esposas, filhos. Fazenda os bens materiais, prata, ouro, todos que eles levavam. Então, ele teve a preocupação e ele convocou isso, e chamou o povo para fazer isso. Vamos orar, vamos jejuar, vamos apregoar um jejum. Ele apregou um jejum para que tudo fosse bem durante a viagem. Isso. Deus, assim sendo, jejuar e orar para que tivesse uma boa viagem. Estou no tópico 2. Certo? Êxodo 8, 21. E Deus os ouviu e os guardou durante todo o trajeto. Assim chegavam em paz a Jerusalém, onde ofereceram holocaustos a Deus. Êxodo 8, 35. Interessante. 8, 35 diz assim: e os transportados que vieram do cativeiro ofereceram holocaustos ao Deus de Israel. 12 novilhos por todo Israel, e 96 carneiros, segundo 77 cordeiros, e 12 bodes em sacrifício pelo pecado. Tudo em holocausto ao Senhor. Tudo em holocausto ao Senhor. Certo? Eles ofereceram holocausto, inclusive pedindo perdão pelos pecados também, fazendo conserto. E agradecendo a Deus, porque tudo correu bem, chegaram em paz em Jerusalém. Ponto 2, eu acho interessante do tópico 2. O encontro de Esdras com Neemias. Irmãos, esse ponto 2 do tópico 2, é um ponto muito importante para nós que fazemos a obra. Quando Esdras chegou a Jerusalém, encontrou Neemias, o qual vinha sendo o líder espiritual dos judeus em Judá. Neemias era o líder espiritual dos judeus. Neemias organizou a vida política e administrativa dos judeus em Jerusalém e ajudou na construção do templo, na construção dos muros, das portas e dos muros. Ele era o líder. Mas olha como é interessante. Quando nós fazemos a obra de Deus, e que não há disputa entre os obreiros, não há inveja entre os obreiros. Olha que exemplo lindo. Neemias poderia dizer: não, Esdras, você chegou tarde, eu estou aqui, eu estou no comando aqui, você não tem que se meter aqui não. Mas não. Neemias se uniu a Esdras. Esdras se uniu a Neemias. Neemias era o governador, cuidava da parte administrativa. E Esdras era escriba e sacerdote. Foi cuidar da parte espiritual, da parte eclesiástica, da parte em que ensinava a palavra de Deus. Essa união. Porque nós temos chamados a diversos dons, uns para apóstolos, uns para os profetas. Se é ensinar, alguns têm o talento, têm o dom, têm o princípio, têm a atitude de ensinar. Se é ensinar, que haja dedicação no ensino. Alguns têm chamados para visitar, para evangelizar, para ensinar, para trabalhar na obra, para cuidar da obra social. O interessante é que Neemias entendeu isso. E Esdras entendeu isso. E cada um na sua área. E os dois se uniram. Tanto o líder Neemias, quanto o líder Esdras, para fazer a obra de Deus. Ponto 2, eu acho interessante. Isso, para nós, para os dias de hoje, eu acho interessante.
Quando não há essa disputa no meio do povo de Deus, entre obreiros, entre igrejas, entre isso. Mas há essa união para um só propósito. Quando Esdras chegou a Jerusalém, encontrou Neemias, o qual vinha sendo o líder espiritual dos judeus em Judá. Posto a par da situação, Neemias uniu-se a Esdras na tarefa para a qual este havia sido enviado. Neemias foi com um propósito para Jerusalém, e Esdras também. E os dois entenderam, cada um, o propósito que tiveram. E Neemias entendeu. Neemias uniu-se a Esdras na tarefa para a qual este havia sido enviado. Com certeza, não está escrito aqui, mas é evidente que eles dialogaram e que Esdras deve ter contado. Eu conjecturo isso, e a Bíblia nos dá a história, a lição, e a Bíblia nos dá liberdade para isso. Que eles devem ter conversado. Esdras certamente contou para Neemias o que aconteceu. Eu não vou entrar aqui no mérito da cronologia, tá? Não chegou antes, não chegou depois. Portanto, que eles se encontraram. E Esdras contou para Neemias, com certeza, e Neemias para eles. Eles ficaram a par da situação e do propósito de cada um. E diz que Neemias uniu-se a Esdras na tarefa para a qual este havia sido enviado. Qual era a tarefa de Esdras? Qual é o propósito para o qual Esdras havia sido enviado? O que Artaxerxes pediu para Esdras? O que Artaxerxes induziu Esdras a fazer? Esdras vai a Jerusalém ensinar a palavra. Ensinar a palavra, certo? Então, Esdras ensina a palavra ao povo. Vamos para o ponto 3, certo? Na festa dos tabernáculos, no dia 1º do mês 7º, houve santa convocação. Isso já está lá em Levítico 23, versículo 34 e versículo 35. Mas o que é festa dos tabernáculos? O que é primeiro dia do mês 7º? Nós demos para vocês, na aula anterior, uma relação de todos os meses judaicos, do mês 1 ao mês 12, e tem também o segundo mês de Adar. Não é isso? Então, qual era o mês 7º? Mês 7º era o mês de Etanim, ou mês de Tisri, do povo judeu. E o mês 7º compreendia os últimos 15 dias de setembro e os primeiros 15 dias de outubro, certo? Para nós, para o nosso calendário. Na festa dos tabernáculos, no dia 1º do mês 7º, houve santa convocação. Vamos falar sobre festa dos tabernáculos e vamos falar sobre santa convocação. Festa dos tabernáculos. Festa dos tabernáculos, está aqui, ó. Festa dos israelitas. Festa dos israelitas, para lembrar o tempo em que os seus antepassados haviam morado em barracas, na viagem pelo deserto do Egito à Terra Prometida. Começava no dia 15 do mês de Etanim e durava uma semana, mais ou menos, até a primeira semana de outubro, mais ou menos. Isso, então, festa dos tabernáculos. Ok? Santa convocação. Era uma convocação que chamava todo o povo. Santa convocação. Nós vamos para que você esteja na presença de Deus. Ó, fazer essa festa aqui com alegria, em santidade perante o Senhor. Certo? O povo se ajuntou como um só homem diante da porta das águas. Lembra das 11 portas que eu falei para vocês? Lembra que a porta das águas ficava mais ou menos próxima ao templo, que era importante? E Esdras trouxe o livro da lei. Neemias 8, versículo 1, tem uma interessante, diz assim: e chegado o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, assim de homens como mulheres, e de todos os sábios, para ouvirem no primeiro dia do 7º mês. Certo? Era ali
eles estavam reunidos e eles iam aprender da palavra de Deus. Interessante, que eu queria até continuar aqui, essa leitura aqui. E leu nela, diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres e sábios. E os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. E o escriba estava sobre um púlpito de madeira, que fizeram para aquele fim. E estavam em pé junto a ele, à sua mão direita, Matitias e Sena, e Ananias, e Urias, e Uquias, e Maazéias, à sua mão esquerda, Pedaías, Misael, e Malquias, e Razum, e Asbadana, e Zacarias, e Mesulão. Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo. E abrindo por ele, em todo o povo se pôs em pé. E Esdras louvou o Senhor grande Deus, e todo o povo respondeu, Amém, Amém. Levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. O que eu quero falar para vocês, quero dizer para vocês, é que ler o livro na lei de Deus e declarando e explicando o sentido faziam que lendo se entendesse. Os levitas ensinavam ao povo na lei e o povo estava ao seu posto. Então, tinha pessoas auxiliando Esdras, os levitas, e as pessoas que estavam ajudando Esdras, ensinando o povo aquilo que Esdras lia. Lia e explicava. Era uma reunião de estudo da palavra. Estava sendo ensinado. E Esdras lia, eles explicavam, o povo entendia. E quando você lê a palavra, quando ela é explicada para você, quando você entende, ela provoca alguma coisa no seu coração. Essa palavra provocou no coração dos judeus uma transformação, uma visão, um entendimento, que a palavra é como um espelho, como a água que você vê refletido, e ela mostra a você a sua situação espiritual e em que você precisa melhorar, em que você precisa consertar, e o que você tem que fazer, e onde é que eles estavam errando. Então, fazia tempo que essa reunião não acontecia. Fazia tempo que isso não acontecia. Então, isso foi uma coisa, foi um movimento assim, maravilhoso. É como você ir para um congresso e você passar de manhã até meio-dia com alguém preparado, com pessoas preparadas, dando um estudo bíblico. Aí o povo se alegra, porque está entendendo a palavra, porque tem alguém explicando. Por isso que é bom a escola dominical, onde você aprende, onde alguém te explica, onde você se alegra. É bom quando você vai no estudo bíblico, que o seu coração passa a compreender, a ser tocado, quando você abre o coração para entender a palavra de Deus. O povo estava sendo tocado. O povo estava com saudade de aprender a lei do seu Deus. O povo sabia que era um povo espiritual, que era um povo diferente, que era um povo escolhido por Deus, que não estavam ali por acaso. E Deus preparou Esdras, sacerdote, escriba, e os seus auxiliares para ajudar no ensino dessa palavra. Eu poderia dizer que ele foi como se tivesse sido uma grande escola dominical, de um longo tempo, de manhã até meio-dia. Todo mundo se pôs de pé para ouvir o que Esdras lia e estavam sendo ensinados. Isso foi movendo, foi alegrando, foi confortando o coração do povo, e eles foram sentindo muita alegria, arrependimento, comoção, choro. Aconteceram coisas maravilhosas, certo? Então, eu acho interessante esse tópico 2. E Neemias estava ali também, ajudando, junto com ele. Voltando aqui para a leitura do tópico 3. A lei de Deus foi lida ao povo desde a alva até o meio-dia. Havia sido construído um púlpito de madeira para aquele fim, em pé, e ao lado de ele, e em pé, ao lado de esse, havia um grupo de 13 auxiliares. Aqui no Neemias 8, versículo 4. Está lá descrito o nome do grupo dos 13 auxiliares, certo? E ainda cooperava um grupo de levitas. E o objetivo era fazer todo o povo entender o que estava sendo lido no livro da lei de Deus. Nós pincelamos, conversamos sobre isso, eu falando para vocês. O ponto 4 diz assim: o ensino foi maravilhoso. O que provocou o ensino? Quando você aprende,
quando você absorve, quando você degusta, quando você saboreia a palavra de Deus, é um sabor maravilhoso. O ensino foi maravilhoso. O povo, ao ouvir a leitura, começou a chorar e a lamentar-se. Então, Neemias e Esdras tiveram que intervir, exortando-os a que se alegrassem no Senhor, porque a alegria do Senhor é nossa força. Tiveram que intervir. Neemias 8:10 fala assim, Neemias capítulo 8, versículo 10, diz assim, não quero Neemias, eu estou no livro, desculpa, eu estou no livro de Êxodo. Neemias capítulo 8, versículo 10. Obrigado, irmã Adriana. Diz assim, disse-lhes mais, ide e comei gorduras e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos esqueçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Eu fico lembrando também, quando nós fazemos congressos, festas, que tem estudo bíblico, que nós vamos cedo, que aprendemos, que no final, geralmente, quando termina, aí tem um almoço. Tem aquele almoço gostoso. Certo? Então, eles falam assim, ó, ide comer as gorduras e beber as doçuras, e vai porções aos que não tem nada preparado para si. Certo? Então, houve essa confraternização, essa alegria, houve essa situação gostosa. Quando você, por exemplo, quando a gente reúne a turma para ir para um batismo, para ser batizado, da piscina, tem aquele batismo, daquela cerimônia, da Santa Ceia, e depois tem aquele almoço, onde todo mundo se confraterniza. O que aconteceu? Está dizendo aqui, ó, ide comer as gorduras e beber as doçuras, e enviar porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor, portanto, não vos esqueçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Eles tinham novilhos, animais, eles fizeram sacrifícios, eles tinham condições, eles podiam fazer com que acontecesse uma festa maravilhosa, e que todos comiam, e ainda sobrava, ainda podia enviar para aqueles que não tinham. Isso? Então, porque a alegria do Senhor é a nossa força, Neemias 8:10. O povo, então, foi comer, beber e festejar, porque todos entenderam as palavras que eles fizeram saber, conforme está escrito em Neemias capítulo 8, versículo 12. Então, todo o povo se foi a comer e a beber, e a enviar porções, e a fazer grandes festas, porque entenderam as palavras que eles fizeram saber. Entenderam as palavras que eles fizeram saber. Que coisa maravilhosa. O povo estava com sede. Fazia tempo que isso não acontecia. O povo tinha saudade. E o povo entendeu que eles eram um povo especial, que eles eram um povo diferente, que eles precisavam se consertar, que eles precisavam entender quanto eles eram importantes para Deus, que eles eram realmente o povo de Deus. Então, o ensino foi maravilhoso. Isso acontece quando nós participamos de uma festa, do ensino, e quando a gente guarda isso no coração. Não é o caso de você ir para um congresso, pular, se alegrar, ir para uma festa e tal, recebo, mas aí, 2 dias depois, está frio de novo, não provocou efeito. Não, mas ali provocou um efeito. Depois você vai ver, em outras lições posteriores, que houve conserto, houve arrependimento, houve choro. Nesse mesmo aqui, houve choro, porque eles choraram, se arrependeram, entenderam quanto eles precisavam estar na presença de Deus. Certo? Então, Esdras ensinou a palavra ao povo e houve um grande despertamento espiritual. Agora vamos para o tópico 3. Tópico 3. A palavra de Deus deve ser ensinada. Adriano, quantas são 10 e 5? Vou ter que correr um pouco aqui. Tá. A palavra de Deus deve ser ensinada. Deus ordenou que a sua palavra fosse ensinada a todo o povo de 7 em 7 anos. Você vai ver lá em Deuteronômio, capítulo 31, do versículo 9 ao 12. O que está escrito em Deuteronômio, capítulo 31, é o último livro dos 5 do Pentateuco, é o 5º livro da Bíblia. Deuteronômio, capítulo 31, quase no final do livro de Deuteronômio, versículo 9 ao 12. Deus fala com Moisés para que isso fosse feito.
de 7 anos. Além da leitura da lei de Moisés, que se fazia a cada sábado. Você pode conferir isso também em Atos 15, versículo 21. O que está escrito em Deuteronômio, capítulo 31, do versículo 9 ao 12. Vamos ler aqui. Deuteronômio 31, do 9 ao 12. A lei deve ser lida ao povo de 7 em 7 anos. E Moisés escreveu esta lei e a deu aos sacerdotes, filhos de Levi, que levavam a arca do conselho do Senhor e a todos os anciões de Israel. E deu-lhes ordem Moisés, dizendo: ao fim de cada 7 anos, no tempo determinado, do ano da remissão, na festa dos tabernáculos, quando todo Israel vier a comparecer perante o Senhor teu Deus, no lugar que ele escolher, lerás esta lei diante de todo o Israel aos seus ouvidos. Ajunta o povo, homens e mulheres e meninos, e os teus estrangeiros, que estão dentro das tuas portas, para que ouçam e aprendam, ouvir e aprender. E temam ao Senhor vosso Deus, e tenham cuidado de fazer todas as palavras dessa lei. Certo? Então, coisa que estava sendo cumprida. É que Deus ordenou que a sua palavra fosse ensinada a todo o povo de 7 anos. Certo? Continuando a leitura aqui, você vai encontrar também em Atos 15, 21, que se fazia a cada sábado. Cada sábado, nas sinagogas, na Judéia, o povo teu fazia isso. Era lido. Foi num sábado, foi numa sinagoga, que Jesus se levantou para ler o que estava escrito em Isaías. O Espírito do Senhor sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, por liberdade dos cativos, dar vista aos cegos. Então, ele se levantou para ler. Havia esse costume nas sinagogas dos judeus. Havia essa prática maravilhosa. Atos 15, 21. O que está escrito em Atos 15, 21? Deixa eu ler aqui para vocês. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 21. Diz assim. Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade que o pregue, e cada sábado é lido nas sinagogas. Certo? Escreva. Isso aqui é a questão da reunião que a igreja teve, e que eles foram aconselhar os novos convertidos, aos irmãos, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, que é sufocado, e do sangue. Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade que o pregue, e cada sábado é lido nas sinagogas. Então pareceu bem aos apóstolos, aos anciãos, com toda a igreja, eleger varões dentre eles, e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas chamado Barsabás e Silas, para um distinto entre os irmãos. Essa aqui é uma passagem interessante, em que houve, quando Pedro foi ali na casa de Cornélio, e ensinou a palavra, e aí eles fizeram uma reunião a respeito disso, e também quando começaram a cobrar os novos convertidos, certo? Acerca de ritos mosaicos, e aí houve uma assembleia em Jerusalém, e ali houve decisões foram tomadas, e ali enviaram cartas para os novos convertidos, para que eles aprendessem, e aí cita sobre isso, que era ensinado nas sinagogas a cada sábado. Os escritos e os profetas deveriam ser lidos e explicados ao povo em convocação solene a cada 7 anos. Continuando aqui essa explicação de Moisés, esse pedido de Moisés, essa orientação de Moisés, quando Deus manda que Moisés faça isso, certo? Que oriente o povo a que faça isso. Ok? Ponto 2. Jesus ordenou o ensino da sua palavra. Na grande comissão, Jesus ordenou aos seus discípulos que seus discípulos ensinassem todas as nações a guardarem tudo o que eles tinham mandado. Eu acho interessante é que Jesus tinha um ministério de ensino. Ele curava, ele fazia milagres, mas ele estava sempre ensinando. Ele ensinava, ele era mestre dos mestres. Aqui ali ele fazia alguns milagres, queria fazer algumas coisas interessantes, ele ensinava, mas ele ensinava. Principalmente, ele ensinava a palavra.
Ele dizia, não vim para abrogar, mas para cumprir. Ele cumpria e dava um esclarecimento melhor da palavra de Deus, da lei de Deus, para que os judeus entendessem. Então, os seus 3 anos de ensino, digamos assim, mais ou menos 3 anos em que ele esteve ensinando, em que ele foi cumprir a sua missão, ele ensinava muito, ele pregava, ele falava, ele ministrava a palavra. Então, foi um ministério de ensino. Aí, na grande comissão, Jesus ordenou que seus discípulos ensinassem todas as nações a guardarem tudo que eles tinham mandado. Mateus 8, 28, 19 ou 20. Jesus deixou a ordem para que se ministrasse a Santa Ceia, que houvesse Santa Ceia. Deus ensinou amai-vos uns aos outros. Deus ensinou que eles deviam ser unidos. Deus ensinou que eles deviam esperar a volta de Jesus. Jesus falou acerca do Consolador, que eles ficaram em Jerusalém. Jesus ensinou coisas maravilhosas. Então, Jesus ordenou também o ensino da sua palavra. E o ponto 3, do tópico 3, o apóstolo Paulo conhecia a importância do ensino da palavra. Vejamos, conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que pregues a palavra. É uma carta que ele escreveu para Timóteo, exortando Timóteo a que não ficasse perdendo em vãs filosofias, em palavras, mas que ensinasse. Que ensinasse aquilo que ele aprendeu, que ensinasse a palavra de Deus. Certo? Um conselho prático, importante, de Paulo para Timóteo. Leia, irmã Adriana, 2 Timóteo 4, versículo 1 e 2. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2. Enquanto a irmã Adriana procura ali, eu vou continuar a leitura. Que pregues a palavra, porque de mim, entre muitas testemunhas, ouviste. Confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos, para também ensinarem a outros. E finaliza aqui, Romanos 12, 7, sobre o ministério, sobre aquilo que a gente é chamado. Né? Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Nós comentamos sobre isso. E, Adriana, faça a leitura. Dá para ouvir. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo, a fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Ensines a palavra, né? Pregues a palavra. É um conselho de Paulo para Timóteo, certo? Por isso, daí a importância nós lermos, aprendermos e aquilo que aprendemos possamos ensinar a palavra de Deus. É por isso que tem escola dominical, tem curso de doutrina, tem reuniões em que se aprende, em que se ministra, em que se aprende a palavra de Deus. Certo? A palavra de Deus, quando você lê aqui no início, na lição, aqui, tá, o textual, que provaram a boa palavra de Deus. Quando você vê lá, Hebreus 6, versículo 5, parte A, e provaram a boa palavra de Deus. Né? Que a palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes, né? Que ela penetra até a divisão da alma. Ela vai lá e você aprende, você se alegra na palavra de Deus, você aprende, ela fixa ali dentro de você e você tem um entendimento maravilhoso. É isso? O ensino da palavra de Deus. Certo? Ponto 3, o tópico 4. Tópico 4, vamos agora para o tópico 4. Resultados do ensino da palavra de Deus. De alguma forma, nós falamos sobre isso. Né? O ensino da palavra, ponto 1, o ensino da palavra de Deus gera temor a Deus. Gera temor a Deus. Os resultados do ensino da palavra de Deus. Parte A, Deus falou: ajunta-me o povo, eu os farei ouvir a minha palavra, para que me temam todos os dias que na terra viverem. Está lá em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 10. Guarda os mandamentos do Senhor para o temer. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 6. Temor de Deus é você aborrecer o mal e amar o bem. É você amar as coisas de Deus. Na letra B diz assim: pelo temor a Deus, o crente se aparta do mal. Provérbios capítulo 3, versículo 7. Se desvia do mal. Provérbios 16, versículo 6.
e aborrece o mau caminho. Provérbios, capítulo 8, versículo 13. Certo? Vamos ler. Provérbios, capítulo 8, versículo 13. Vou pedir à irmã Adriana que leia. E aborrece o mau caminho. Provérbios, capítulo 8, versículo 13. Enquanto ela procura aí, eu vou falar a parte C. Certo? Ela já encontrou. Pode ler, irmã Adriana. Provérbios 8, 13. O temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba e a arrogância, e o mau caminho e a boca perversa aborreço. Certo? Interessante isso. E aborrecer o mau caminho. Certo? Pelo temor de Deus, o crente se aparta do mal, Provérbios 3, 7, se desvia do mal, Provérbios 16, 6, e aborrece o mau caminho. Vamos ler nossa irmã Adriana, Provérbios 8, 13. Letra C. Como resultado do ensino da lei nos dias de Esdras, o povo confessou os seus pecados, apartou-se dos deuses estranhos e adorou ao Senhor seu Deus. E com ele fez firme conserto, como está em Neemias, capítulo 9, versículo 1 ao 3 e o versículo 38. Vamos ler aqui Neemias, capítulo 9, resultado de tudo isso. Versículo 1 ao 3 diz assim: E no dia 24 deste mês se juntaram os filhos de Israel com jejum, com pano de saco e traziam terra sobre si. E a geração de Israel se apartou de todos os estranhos. E puseram-se em pé e fizeram confissão de seus pecados e das iniquidades de seus pais. Levantando-se no seu posto, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus, uma quarta parte do dia, e na outra quarta parte fizeram confissão e adoraram o Senhor, seu Deus. E você vai ler no versículo 38, que diz assim, 38. E com tudo isso, fizeram um firme concerto, e fizemos um firme concerto, e escrevemos e selamos nos nossos corações, os nossos levitas, aliás, vamos ler novamente, versículo 38. E com tudo isso, fizemos um firme concerto, e o escrevemos, e selaram-no os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Certo? Como resultado do ensino da lei nos dias de Esdras, Esdras não só ensinou nesse dia, nessa reunião, na festa da Esdras continuou ensinando. Como resultado do ensino da lei nos dias de Esdras, dias, plural, vários dias, o povo confessou os seus pecados, apartou-se de deuses estranhos e adorou ao Senhor seu Deus, e com ele fez firme concerto. A palavra de Deus é o poder de Deus, conforme Romanos 1, 16. Romanos está depois do livro de Atos, primeiro livro depois do livro de Atos dos Apóstolos, no versículo 16. Está escrito lá em Romanos 1, 16. Vamos ler aqui. Romanos, capítulo 1, versículo 16. Encontrou aqui? Encontrou aí, irmã? Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus e também do grego. Por não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Certo? Isso que Paulo, interessante, chamado por Deus. Não me envergonho do evangelho. Você não deve se envergonhar do evangelho. E onde você estiver, dar bom testemunho de crente e procurar aprender e saber da palavra de Deus. Certo? Tópico 4, versículo 2. Nós vamos correr aqui um pouquinho, né? A hora está um pouco avançada. O ensino da palavra implanta normas espirituais aos crentes. Essas normas, isso tudo é resultado do ensino da palavra de Deus, coisas que vão acontecendo com você. Essas normas dão forma às manifestações de nossa vida naquele que se converte, naquele que, pela operação do Espírito de Deus, passa a andar nos estatutos de Deus. Pode conferir Ezequiel 36, 27. Vejamos algumas dessas manifestações da nova vida. Não sei se está escrito aqui, mas eu quero falar uma coisa para vocês. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 16, diz assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Dada a alegria do momento em que estou dando esse estudo, eu não lembro mais se é 1 ou se é 2 Coríntios, 5, 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Você está em Cristo quando você lê a palavra, quando você aprende, quando você é movido pelo Espírito Santo de Deus, você aprende e você se converte. Certo? Vejamos algumas dessas manifestações da nova vida.
O crente é honesto a toda prova. Você pode conferir em Romanos 12, versículo 17, 2 Coríntios 8, 21, Filipenses 4, 8, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 12, e Hebreus, capítulo 13, versículo 18. A letra A, o crente é honesto a toda prova. Agora a letra B, o crente jamais mente. Quem mentia, não mente mais. Quem vive novidade de vida, passa a falar a verdade. Eu vou pedir à irmã Adriana que encontre Efésios, capítulo 4, versículo 25, para que a gente possa ler. Tem também Isaías 63, 8 e também 1 João 2, 28. Mas eu gostaria que ela lesse Efésios, capítulo 4, versículo 25. O crente jamais mente, certo? É resultados do ensino da palavra de Deus, né? O resultado do ensino da palavra de Deus no coração das pessoas que estão aprendendo. Jesus disse, seja, porém, eu posso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Isso Jesus falando no famoso Sermão da Montanha, o Sermão do Monte. Isso? Encontrou a passagem aí, irmã? Uhum. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Deixai a mentira e falai a verdade. O crente jamais mente. Não deve, né? Alguns ainda mentem, não estão muito convertidos, mas não deve, né? Certo é não mentir. Certo? Seja, porém, eu posso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Parte C, a letra C do tópico 4, do ponto 2. Tópico 4, resultado do ensino da palavra de Deus. Ponto 2, o ensino da palavra de Deus implanta novas espirituais ao crente. E a letra C. O crente jamais se abodera de alguma coisa que não seja dele. Aquele que furtava, não furte mais. Efésios 4, 28. Zaqueu, depois de Saulo, queria restituir aquilo que havia defraudado. Interessante essa história de Zaqueu. Vocês conhecem, Lucas 18, 8. Jesus hospedou na casa dele. E Mateus era cobrador de impostos, era chefe dos cobradores de impostos. E ele, então, houve uma transformação, que ele era filho de salvação. Jesus falou, hoje, né, foi encontrado com eles perdido. E houve aquela conversão de Zaqueu. E Zaqueu decidiu restituir tudo aquilo que havia defraudado. Foi uma mudança. E a letra D. O crente vive uma vida moral que é exemplo de pureza. Em Efésios capítulo 5, versículo 3, a prostituição e toda a impureza nem ainda se nomeie entre vós. Isso Paulo, escrevendo para os Efésios e orientando isso aos irmãos em Éfeso. Letra E. O crente jamais dá falso testemunho de alguém. Olha, Deus abomina isso. Deus abomina. Quando você dá falso testemunho, ou levanta um falso testemunho, fala uma coisa de alguém que não é verdade, que não é verdadeiro. Né? Isso, se me permite dizer, houve até, saiu até uma notícia, alguns celulares receberam isso no WhatsApp, falando mal de um jovem que estava enchendo de água uma garrafinha lá em Taguatinga. Se me bem, é muito propício falar sobre isso, que muita gente recebeu, e acreditou que ele estava fazendo coisas erradas com aquela garrafinha de água. Na verdade, ele estava enchendo era para lavar os carros, para ganhar o pão de cada dia dele, e não da forma que foi colocado. Foi um fake. Então a gente tem que ter muito cuidado para não levantar falso testemunho, para não falar mal de uma pessoa que não merece, certo? Para fazer uma coisa errada, colocar uma pessoa, falar mal de uma pessoa. Então, o crente vive uma vida moral que é exemplo de pureza. Letra D. A prostituição e toda a impureza nem ainda se nomeie entre vós. Efésios 5, versículo 13. E o E. O crente jamais dá falso testemunho de alguém. Eu quero pedir à irmã Adriana que abra no livro de Provérbios, no capítulo 10, no versículo 18. E você pode ler também em sua casa, ou durante a lição, Êxodo 20, versículo 16, e Tiago 4, versículo 11. Mas eu acho interessante, eu quero ficar com essa palavra que está no livro de Provérbios, no capítulo 10, no versículo 18. Eu pedi à irmã Adriana que faça isso, que faça essa leitura. Provérbios está depois de Salmos, né? Capítulo 10, versículo 18. Pode ler, irmã Adriana. Meu óculos que está ruim. O que encobre o ódio tem lábios falsos, e o que difama
É um insensato. Um insensato. Irmãos, a minha bateria está fraca. Daqui a pouco vai desligar. Eu vou ter que correr aqui e encerrar, porque eu não consigo carregar 100% e durar toda a aula. Então, se de repente cair, então eu vou ter que procurar finalizar aqui por causa disso, por causa da minha bateria, tá bom? Então, agora eu só vou ler mesmo, ok? Não vou pincelar assim os tópicos, eu só vou ler, para ser um pouco mais rápido, por causa da minha bateria, tá bom? Ponto 3. O ensino da palavra dá conhecimento. Se de repente apagar, se de repente eu sumir aí, é por causa disso, tá? Mas eu vou procurar correr aqui para não correr esse risco, tá bom? A igreja de Corinto foi enriquecida porque, pelo ensino da palavra de Deus, havia recebido conhecimento. 1 Coríntios 1, versículo 5. Consideremos, parte A, conhecimento consolida a força, Provérbios 24, 3. Porque pelo conhecimento podemos saber o que nos é dado gratuitamente por Deus. 1 Coríntios 2, versículo 12. Pelo conhecimento da verdade, podemos alcançar plena libertação. Eu acho interessante, João 8, 32. E conhecer a verdade nos libertará. Pelo conhecimento, podemos saber que Deus quer que todos os homens venham ao conhecimento da verdade. Sugiro que você leia isso. 1 Timóteo 2, versículo 4. Pelo conhecimento, podemos saber que Deus quer que todos os homens venham ao conhecimento da verdade. Letra B, do tópico 3. Do ponto 3 do tópico 4. Pelo conhecimento, podemos saber como agradar a Deus. 2 Coríntios 5, versículo 9. Agradar a Deus não é resultado da nossa própria força, mas o próprio Deus nos dá graça para agradar. Ok? Então, é isso. Eu vou ter que finalizar, minha bateria está fraca, mas eu gostei demais dessa aula, aprendi muito, espero que vocês tenham aprendido também, e provavelmente o pastor também, o pastor de deve dar uma pincelada aí, alguma coisa, e eu agradeço a oportunidade. Desculpa eu não poder continuar. Eu queria estar tão gostoso que eu queria continuar mais. Vocês vão ter que me estimular mais um pouquinho. Mas realmente vai apagar a qualquer momento, a bateria está fraca. Obrigado. Deus abençoe. Obrigado, irmão Léo. Obrigado a todos os irmãos. Deus abençoe e encerro aqui o ensino. Amém. Glórias a Deus, aleluia. Obrigado, irmão Euler, presbítero Euler, que Deus abençoe a vida do irmão, né, pelo esse ministério abençoado aí de ensinar, além de poeta, né, também é um ensinador. Glórias a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia. Pedidos de oração, né, por todos aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão trabalhando, lutando aí na linha de frente, né, continuar orando por eles, continuar orando pela salvação das almas, né, antes mesmo da cura, que sejam salvos, né, em Cristo Jesus. Oração pela irmã da minha sogra, né, e a prima Danice, né, que estão com Covid também, né, que os irmãos orem para que sejam salvas, libertas e também curadas em nome de Jesus, né. Pedido de oração pela família, né, da irmã Francisca, né, ela perdeu um sobrinho ontem, a irmã Ivanilda informou aqui, né. Continuar orando também pela irmã Sueli e por todos aqueles, né, que estão enfermos e que necessitam, né, das nossas orações, em nome de Jesus. Conforto também da família da Dona Maria. Ela faleceu ontem, Dona Maria. Qual Dona Maria? Depois a Olinda informa para a gente aí, né? Qual é a Dona Maria, né? E também continuar orando pela família da irmã Eliette, né, que também está enferma. Amém? Glórias a Deus. Pastor, tem alguma coisa antes da oração final? Léo, a Dona Maria é aquela que nós estávamos orando, a vizinha da irmã Eliette, onde que nós estávamos orando por ela, que ela sofreu um AVC. Ela faleceu ontem no Hospital de Taguatinga. Amém, então. Amém, glória a Deus, né? Aproveitar também para pedir oração pela Kátia também, uma vizinha nossa aqui também, que sofreu um AVC e está internada, né, em estado bem crítico, né? Mas o nosso Deus é um Deus de milagres.
né? Eu creio que ela possa se recuperar em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Pastor Edivaldo, antes da oração final, tem alguma consideração ou resumo? Pastor Edivaldo saiu da live. Ele saiu? Tô procurando aqui, realmente saiu. Realmente ele saiu. Glória a Deus. Vamos ver, pode ser alguma coisa lá com a internet dele, nós não sabemos, né? Exatamente, Mas pode ter comigo também, igual vai acontecer comigo daqui a pouco. Deve ter sido isso. Pode ser que ele retorne daqui a pouco com algum complemento, mas enquanto ele não retorna, já vamos passando algumas informações, né? Hoje teremos a Santa Ceia, né, do Senhor, será realizado no templo, na igreja, amém? Então, os irmãos que puderem ir, né, se puderem também nos informar com antecedência para a gente poder controlar, que tem a quantidade permitida na igreja que não é muita, né, devido ao distanciamento. Então, peço aos irmãos, né, que também, se possível, nos informem no privado ou mesmo no grupo que vai participar, para que a gente possa já estar prevenido, para poder nos organizarmos cada vez melhor, para poder receber os irmãos com todo amor lá na igreja, em nome de Jesus, né? Muita saudade dos irmãos, né? Apesar de vê-los aí pela internet, pelas lives, pelos vídeos, né? Mas é muito bom encontrar os irmãos pessoalmente, revê-los, é sempre muito bom. Né? E hoje será a Santa Ceia do Senhor. Lembrando que na igreja, no templo, a Santa Ceia é às 19 horas. 19 horas. Né? Pela internet aqui estava sendo às 19h30 e os cultos de terça às 20 horas. Mas lá no templo hoje, e normalmente, como era antes, às 19 horas. Amém? Os irmãos que forem participar, não esqueçam, 19 horas na igreja. Amém? Glórias a Deus. O pastor Edivaldo continua demorando um pouquinho, né? Qualquer coisa eu dou uma ligadinha aqui para ele para saber, né? Com certeza ele deve ter algum problema lá, porque ele teria mais informações para passar aos irmãos. Nós compramos todos os materiais, álcool em gel, termômetro, né? Os irmãos que forem ao templo, né, participar da Santa Ceia, não esqueçam, tem que manter o distanciamento, tem que usar máscara, né? Teremos um tapete lá para higienizar os pés, álcool em gel para higienizar as mãos, todos devem ir de máscara. Então, tomando todas as providências e precauções necessárias, né, para evitar qualquer problema ou qualquer constrangimento. Amém? Então, que Jesus nos abençoe. Peço ao irmão evangelista Sérgio que faça a oração por esses pedidos e encerrando a escola bíblica. Enquanto isso, eu vou tentar mais um contato aqui com o pastor para ver se ele quer falar mais alguma coisa. Os irmãos aguardem e não saiam por enquanto, amém? Pai do Senhor, irmãos, oremos ao Senhor, querido Deus, eterno Pai, apresentamos a Ti, a família da Dona Maria, que Tu venha confortar os corações da família lutada. Senhor, meu Deus, também pedimos pela bênção, a cura da irmã Eliette, de seu esposo. Visita cada um nesta manhã, para a glória do Teu santo nome. Senhor, meu Deus, pedimos também a Tua bênção em favor de toda a Tua igreja, do Teu povo. Abençoa a cada irmão, a cada irmã, Senhor. Somos gratos a Ti pela Escola Bíblica Dominical. Que Tu derrama as Tuas bênçãos nesta noite no culto de Santa Ceia. Que Tu venha abençoar a cada irmão que estará ali participando para a glória do Teu santo nome. Muito obrigado, Senhor, por tudo. E que Tu venha derramar o Teu poder e a Tua graça na vida de cada um. Obrigado pela cura das vidas que assim foram. Meu Deus amado, restaurada a sua saúde durante essa pandemia. Pedimos a Tua bênção também em favor de cada um daqueles que estão nos leitos nesta manhã. Ainda, meu Pai, se recuperando para a Tua glória e Teu louvor, que Tu possa estender Tuas mãos, sarando e curando para a Tua glória, meu Deus. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.
Glória, só um minutinho, pastor. Glória a Deus, irmãos, eu estou falando com o pastor aqui, é porque realmente ele está tentando retornar e não está conseguindo, está dando algum probleminha. Os irmãos aguardem só um segundo aí. Se alguma irmã puder louvar um hino enquanto eu falo aqui com o pastor rapidamente. Amém? Amém, então, amém. Pai do Senhor. Glórias a Deus. Eu concluí aqui com o pastor, irmãos. Ele falou que vai dar os avisos, qualquer outro aviso ele dá no grupo, né? Então, os avisos já foram dados, né? Basicamente todos. Então, qualquer outro aviso ele dá no grupo. Ele estava tentando entrar e realmente teve dificuldade, algum problema aconteceu. Ele não conseguiu entrar, né? Então, nós já faremos um encerramento aqui e qualquer um outro aviso ele vai dar no grupo. Amém? Então, os irmãos fiquem atentos lá ao grupo. Amém? Glórias a Deus. Então, irmão Euler também pode dar a bênção apostólica aí, encerrando a sua aula. Aproveitar que você ainda está aí, não caiu. Amém. Graças a Deus, obrigado, irmãos. O meu vai cair a qualquer momento, mas eu vou dar a bênção, então, logo, rápido, antes que caia. Tá? Amém. O amor de Deus, nosso Pai, acompanhando as consolações do Espírito Santo de Deus, e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, seja com todo o povo de Deus na face da terra, e com toda essa igreja. Todos digam amém. 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 Glórias a Deus.